O caçador de recompensa John está tentando levar a Daisy, que é uma foragida da lei, né, uma assassina procurada pelos confederados, e a recompensa em volta da cabeça dela está em torno de $10.000, que naquele tempo, né, quando se passa a história, era como se fosse uma fortuna. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Rafa, e eu vim conversar com vocês hoje sobre o filme Os Oito Odiados. O filme, ele conta a trajetória de muitos dos caçadores de recompensa. Um deles é o John e o Major Marks. Eles já pertenceram ao exército confederados, principalmente o Major Marks. Como a guerra acabou, eles acabaram se tornando caçadores de recompensas, tentando assim dar continuidade à sua vida de caçador, né? Dar continuidade à sua vida de como se fosse aquelas pessoas que não conseguissem esquecer o que viveram, não conseguissem seguir outra trajetória a não ser aquela, né? Então eles continuam caçando recompensas e, por coincidência ou não, o John está levando a Daisy para a cidade de Red Rock. O John é o caçador de recompensa que ele não mata suas vítimas. Ele sempre diz que ele gosta de dar trabalho ao carrasco, né? Então ele sempre leva as suas vítimas vivas. E é o que ele tenta fazer com a Daisy. A Daisy está sendo acusada de ter matado, né, um grupo de pessoas, não só ela, mas também como o grupo ao qual ela pertencia, que o irmão dela também fazia parte desse grupo, que ele era o chefe do bando. E ela acabou sendo encurralada e acabou sendo presa pelo John. Presa que eu falo entre aspas, né? Que ela acabou sendo capturada pelo John. E ainda mais viva. Então o John tem essa difícil missão de levar ela até Red Rock para ser enforcada pelo seu crime. Todos que passam por aquela região sempre passam pela casa da Minnie. A Minnie é como se fosse tipo uma bodega, como o povo dizia antigamente, né? Uma mercearia. Todos que passam por aquela região têm que passar por lá obrigatoriamente, porque lá é o único posto de reabastecimento em toda a região, principalmente para quem vai para Red Rock. Então a Minnie, ela é como se fosse uma mãezona, ela sempre acolhe muito bem todos que passam por lá. Então o Major Marks é um dos que conhece muito bem ela, porque ele já passou muitas vezes por lá. E ele já tem ela como se fosse uma grande amiga. O Major Marks, ele está na beira da pista quando o John está passando. O Major Marks está em uma pilheira de corpos, que foi as pessoas que ele conseguiu matar, que estavam sendo procurados pela justiça. Então ele pede carona ao John. O John, logicamente, não aceita, porque naquele tempo ainda tinha aquela questão racial, aquele preconceito, né, com as pessoas negras. Por mais que o Major Marks tenha sido, aliás, que hoje ele não é mais, por mais que ele tenha sido um major e tenha lutado na Guerra dos Confederados. Então sempre houve aquela guerra entre brancos e pessoas negras. Então, de início, o John se recusa a oferecer carona ao Major Marks, e o Major Marks acaba convencendo o John que é uma boa ideia levar ele, já que só vai ele e a Daisy na carruagem. E quando o Major Marks mostra uma carta que supostamente ele disse que foi de Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos, isso que fez ainda mais o John dizer assim: pode entrar na carruagem. Porque o Major Marks dizia e tinha essa comprovação que ele se comunicava com o Abraham Lincoln, né? O presidente atual dos Estados Unidos naquela época. Então eles foram conversando, e a Daisy sempre com aquele ar de deboche, com aquele ar de fazimento de pouco, né? Então aquilo para o John era uma ofensa, tanto é que toda vez que ela tentava abrir a boca, o John ia e batia nela.
E aquilo parece que para ela não tinha tanta importância. Eu acho que ela se enquadra naquele quesito psicopatia. Porque para ela é como se aquilo não fosse nada realmente. Quando ele chega mais à frente, eles encontram o suposto xerife de Red Rock, que também pertenceu ao exército dos confederados, e vai ser mais um que eles vão ter que dar carona. De início ele se recusa a dar carona, porque ele não acredita que ele seja o xerife de Red Rock, já que ele pertenceu aos confederados e ele sabe que os confederados não andam muito por ali, não pertencem muito àquela região. Só que o xerife de Red Rock acaba ameaçando o John e dizendo que se ele morrer ali, supostamente vai ser um assassinato. E naquele período, quem matasse um xerife, logicamente seria enfocado, não importasse quem fosse. Né? Então, eles aceitam também, eles dão carona ao xerife. E o que eu achei fantástico nesse filme foi que o filme todo se passa em uma cabana. Tem essa trajetória, né? Quando eles pegam, o John pega o Major, quando ele pega o Major Max e quando ele pega o xerife, tem essa trajetória. Mas o filme todo se passa na cabana da Minnie. Quando eles chegam lá, eles acham estranho porque a Minnie não está. Quem está lá é um mexicano, um inglês e um cowboy. E um ex-xerife, não, e um ex-general que pertenceu também e lutou na Guerra dos Confederados. O Major Marx acha estranho porque a Minnie jamais deixaria o seu acampamento, a sua loja. Porque o mexicano falou que a Minnie tinha ido para o outro lado das montanhas. E o Major Marx desconfia justamente por isso. Porque a Minnie jamais deixaria a sua loja na mão de outras pessoas. Principalmente de um mexicano. Porque naquele tempo a guerra era entre mexicano, entre indígena, entre negro. Era uma misturada só. Né? Então, a trama toda se volta em... Quando eles chegam nessa casa, nesse mercado... Um tenta matar o outro, só que em sigilo. Só que ninguém sabe quem está tentando matar quem. E a missão é justamente essa. A nossa missão como telespectador é essa. É tentar descobrir quem é que está tentando matar todo mundo. Já que aparentemente ali ninguém gosta de ninguém. E aparentemente alguém está tentando soltar a Daisy. Então existe um complô ali para tentar libertar a Daisy. Então, o Major Max e o xerife e o John têm a difícil missão de descobrir quem é que está trabalhando junto com a Daisy. Esse filme é o filme Os Oito Odiados. É um filme que está disponível no HBO Max e também no Amazon Prime. Ele teve um orçamento de 44 milhões de dólares e teve uma arrecadação de 155 milhões de dólares. Fica a dica para vocês, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhem, ative o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo.